na série de respostas que o Senhor irá fornecer aos discípulos, quando os discípulos perguntam qual o sinal da tua vinda, Jesus começa na sequência, nós vamos ver, examinar, versículo por versículo, mas só para você contextualizar, quadro a quadro, ele diz em outras palavras: fiquem atentos e vigilantes, pois muitos virão em meu nome. Haverá guerras e rumores de guerra, mas não se perturbem. É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos. Isto se chama os princípios das dores. Que algumas linhas escatológicas vão pegar esse conceito, princípios das dores, e vão associar à grande tribulação. Sequencialmente, há cenas de perseguições e mortes contra os seguidores do Senhor e tribulação. Ainda no conceito de tribulação, nesse cenário de tribulação, de perseguição, há um cenário muito forte de martírio. Interessante que desde o Sermão do Monte, no início, os primeiros discursos em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus já falava sobre perseguição, bem-aventurado aqueles que seriam perseguidos em seu nome. Desde já antecipando que a igreja primitiva passaria por perseguições severas, perseguições provocadas pelo Império Romano e perseguições também pelos líderes religiosos judaicos da época. O conceito martírio, ele é abrangente, não fica só em Mateus, não fica só nas profecias do Senhor, mas também podemos encontrar esse contexto de perseguição em Atos, basicamente, Podemos encontrar em vários outros locais, mas basicamente nós podemos encontrar em Atos, podemos encontrar em Hebreus e em Apocalipse. Não é qualquer perseguição, é perseguição por causa do nome de Cristo. Que isso fique bem claro. Não é qualquer tipo de perseguição, mas é perseguição em nome do Senhor, por causa do nome de Cristo. Neste contexto de perseguição, de tribulação, de martírio, haveria também uma proliferação de falsos profetas. Haveria uma multiplicação de falsos profetas e também de desordem e de anarquia. Algo que não era comum para aquele período por causa do poderio político e econômico e militar do Império Romano, que estabelecia regionalmente, por todo o seu domínio, a chamada paz romana. O Império Romano tinha uma política muito forte para combater qualquer levante, qualquer rebelião, qualquer convulsão social em qualquer região debaixo do seu domínio. E quando Jesus disse que haveria anarquias, haveria desordem, haveria guerras e rumores de guerras, ele estava se referindo a algo que não estava acontecendo no seu período. E que isso se tornou algo profético, porque é como se ele dissesse: olha, o que está acontecendo no momento, isso vai deixar de acontecer. E quando deixar de acontecer, isso servirá de sinal para que vocês percebam e se preparem, e aqueles que puderem, fujam da região. Ainda no contexto de Mateus 24, conectado ao conceito de perseguição e martírio, o Senhor incentiva que essas pessoas, essa audiência primária, persevere até o fim. Esse conceito de perseverar, esse conceito de perseverança está presente em Hebreus, está presente em Pedro, está presente em Atos, está presente em Apocalipse, está presente em todas as gerações da Igreja do Senhor. Mas particularmente, contextualmente, em Mateus 24,
para seus contemporâneos. Tendo em mente todo esse conjunto de quadros, de fatores, esses acontecimentos, tendo em mente isso, é o que muitos vão chamar de a grande tribulação. A grande tribulação está presente em Mateus 24 para a audiência primária e algumas linhas escatológicas vão jogar a grande tribulação para o futuro. Tem uma referência muito curiosa que é motivo de muita discussão, que é chamado o abominável da desolação. Nós vamos ver isso detalhadamente, especialmente no livro, no estudo, na apostila, no e-book sobre o abominável da desolação. Havendo todo esse contexto caótico, havendo toda essa mudança, esse cataclisma acontecendo, consequentemente, quadro a quadro, acontece uma dispersão de pessoas, fugas. E nessas fugas, que são fugas rápidas, há todo um contexto de fuga rápida. Há todo um contexto de grande tormento. Além de todo esse contexto de todo o tormento, ainda há a multiplicação de falsos profetas. Coisa terrível. Com relação àquela pergunta dos discípulos, quando seria a sua vinda? A sua vinda, Jesus esclarece que a sua vinda, no caso, contextualmente, em juízo sobre Jerusalém e sobre o templo, seria um sinal tão claro, um sinal inequívoco, que a ilustração usada para mostrar que esse sinal era inconfundível, a ilustração do cadáver e dos abutres, onde há um corpo em decomposição ao ar livre, há abutres, urubus, voando, sobrevoando o corpo. E que o sinal da sua vinda seria tão claro quanto esta imagem tão forte. Mateus 24 tem suas complicações porque vai falar sobre sinais no céu. O céu escurece, o sol escurece. Nós vamos ver isso também sobre o escurecimento do sol, os sinais no céu. Esses sinais no céu, por ser uma linguagem diferenciada, um tanto estranha, um tanto incomum, muitos acreditam que o Senhor não poderia estar falando daquela presente geração, e sim para algo futuro que a gente nunca viu. Sequencialmente também vai falar que houve um lamento, um pranto das tribos, e também uma passagem que é motivo de controvérsias escatológicas sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens, referências a trombetas, e o fechamento de todo esse quadro a quadro é: não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Todas estas coisas que foram citadas, quadro a quadro, e não passará esta geração sem que isto que foi falado aconteça. Bom, até aqui temos um breve panorama, quadro a quadro, do contexto maior de Mateus 24, tá certo? Estão me acompanhando? Sobre o cumprimento, na página 26, das provas históricas do cumprimento de Mateus, para o judeu daquela época, para a compreensão da cabeça judaica daquela época, o templo era a casa de Deus. O mesmo templo que existia no tempo de Jesus foi destruído no ano 70 DC, dentro daquela geração a quem Jesus havia advertido. Aqui está exatamente o ponto que eu fiz aquele resumo quadro a quadro. Marcos 13, de 1 a 2, vai dizer: saindo ele do templo, Jesus, saindo ele do templo, Jesus saindo do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos disse, poderia ser Pedro, por exemplo: Mestre,
Olhe que pedras e que edifício e que edifícios. Por que edifícios? Edifícios porque não era só um prédio, era um complexo de prédio. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele disse isso aproximadamente 40 anos antes da destruição do templo. Em Lucas 21, versos 5 a 6, versos 5 e 6, diz assim: dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Veja que o templo era algo formoso, ornado de formosas pedras e dádivas. Disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E também em Lucas 19, 41 a 44, vai dizer: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Em Mateus 22, de 1 a 9, tem um contexto que no final vai falar que o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, teve ira, teve cólera, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aqui uma referência da rejeição ao Messias. Eles não eram dignos do convite do rei, eles não eram dignos do convite do Messias, e ao mesmo tempo, por não serem dignos, por terem rejeitado, eles foram destruídos como homicidas. É o que está no final de Mateus 22, do verso 1 ao 9. Dá uma conferida lá. Aqui uma referência do historiador judeu Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular da destruição do templo no ano 70. E ele escreveu assim, abre aspas: quando Tito, general romano, quando Tito se retirou para a Torre Antônia, resolveu atacar no dia seguinte pela manhã, 10 de agosto, o templo com todo o seu exército. Ele resolveu atacar o templo com todo o seu exército. E assim estava-se na véspera desse dia fatal em que Deus tinha, há tanto tempo, condenado aquele lugar santo a ser incendiado e destruído depois de uma longa série de anos, como ele tinha outrora, no mesmo dia, sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas não foram estrangeiros, foram os mesmos judeus a causa única de tão funesto incêndio. Entretanto, os revoltosos não descansaram, deram outro ataque contra os romanos e travaram uma luta com os que apagavam fogo por ordem de Tito. Os romanos puseram-nos em fuga e os perseguiram até o templo. Continua o historiador. Um soldado, então,
sem para isso ter recebido ordem alguma e sem temer cometer um horrível sacrilégio, mas como levado por inspiração divina, fez-se levantar por um companheiro e atirou pela janela de ouro um pedaço de madeira aceso no lugar pelo qual se ia aos edifícios, ao redor do templo, do lado do norte. O fogo ateou-se imediatamente. Em tão grande desgraça, os judeus lançavam gritos espantosos, corriam procurando apagá-lo e nada mais os obrigava a poupar suas vidas, quando viam desaparecer diante dos seus olhos aquele templo que os levava a poupá-las pelo desejo de conservá-lo. De qualquer lado que se lançasse os olhos, só se viam fuga e mortandade. Para onde se olhasse, só havia fuga e mortandade. Matou-se um grande número de pessoas do baixo povo, gente desarmada e incapaz de se defender. Em volta do altar havia um monte de cadáveres. Em volta do altar havia montes de cadáveres que eram atirados depois de assassinados àquele lugar santo, o qual não era destinado a sacrificar tais vítimas humanas. Rios de sangue corriam por todos os degraus. Este é o relato do historiador Flávio Joséfo sobre a destruição do templo. E Flávio Joséfo termina no último parágrafo, que está na apostila que você pode baixar, no e-book que você pode baixar. Dentro do templo acendeu-se então uma grande labareda que obrigou Tito e os que o acompanhavam a se retirar sem que nenhum dos que estavam fora procurasse apagar. Assim, este anto e soberbo templo foi incendiado. Assim, o templo foi incendiado. O historiador diz que, não obstante todo esforço de Tito para impedir o incêndio. Dá uma conferida no e-book e você vai ver que há vários relatos ainda do historiador Flávio Joséfo sobre a destruição do templo. Ele vai mostrar exatamente o juízo de Deus sobre Jerusalém. O historiador vai fazer referência às profecias que os profetas predisseram que a cidade seria destruída e, de fato, a cidade foi destruída. Foi cruelmente massacrada. Corpos, pilhas de corpos em Jerusalém, o templo destruído, as muralhas destruídas, muito fogo. Há relatos que os soldados ficaram furiosos, os soldados romanos ficaram furiosos, eles saqueavam e matavam a todos que encontravam. Eles não perdoavam por idade nem condição. Velhos, crianças, sacerdotes, todos a fio de espada. A cidade de longe dava para perceber que ela estava sendo devorada por fogo. Fumaça, muita fumaça e fogo. E o historiador, de forma conclusiva, ainda diz que assim terminou Jerusalém, dia 8 de setembro, no segundo ano do reinado de Vespasiano. Então, temos aqui um relato bíblico das profecias e temos um relato histórico. Façam suas comparações e contextualizem, entendam, e vamos adentrar em Mateus 24 com essa perspectiva de cenário profético, 40 anos antes aproximadamente, e a destruição de Jerusalém no ano 70.